Perfeito. Agora sim, estamos gravando. Como eu disse antes, só para ficar registrado agora, esse encontro, né, de hoje, a ideia, né, o que nós combinamos antes era fazer uma série de encontros falando sobre o curso PNL para terapeutas, a gente esclarecer dúvidas, a gente trocar experiências, a gente trazer mais técnicas, mais conteúdos sobre a formação, tá? Para que a gente possa enriquecer ainda mais esse conteúdo que está lá. Lá dentro do curso, eu vou começar assim de uma forma bem básica, falar um pouquinho do curso. Eu sei que boa parte de vocês, se não todos, já acessaram as aulas lá, já sabem como funciona, mas eu vou falar basicamente aqui e depois a gente vai aprofundar um pouquinho. E eu trouxe um conteúdo diferente do que está lá, que eu vou apresentar para vocês hoje, ou vou começar a apresentar para vocês hoje, sobre padrões de linguagem, para a gente dar sequência numa outra aula, num outro encontro, e aprofundar ainda mais, aí sim, de uma forma mais avançada, os nossos conhecimentos dentro da PNL, beleza? Então, assim, as aulas lá são bem objetivas, como vocês já devem ter percebido. São aulas bem simples, bem direto ao ponto, não tem muita enrolação. São aulas lá com 2, 3 minutos. Eu acho que a maior aula que tem lá, pelo menos da primeira formação ali, a formação PNL para terapeutas, deve ser em torno de uns 7 ou 8 minutos. As outras todas em torno de 2, 3, 5 minutos. A ideia é facilitar para quem está assistindo. A ideia é que não se torne algo cansativo e que traga técnicas práticas para aplicação. Eu não sei se vocês perceberam, mas ali a gente trabalha muito, naquele curso ali, a gente está trabalhando muito em cima das ferramentas mais tradicionais da PNL, né? Que, na verdade, em resumo, tudo se resume a isso. Se resume a rapport, submodalidades e âncoras. Em geral, e padrões de linguagem, obviamente, mas aí padrões de linguagem, claro, já é um nível mais avançado, né? Mas, em geral, a gente vai trabalhar em cima de, sempre, dentro da PNL, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Submodalidades, rapport, obviamente, né? Rapport, submodalidades, os padrões de linguagem, porque na verdade vai ser os padrões de linguagem, né, que vão estruturar tudo que nós vamos fazer dentro da comunicação. Os processos de ancoragem também, que são essenciais. Então, essas são as bases, assim, de uma forma bem geral, e eu cheguei a falar isso no último encontro. O Richard Bandler, que é o grande criador da PNL, né? Ele, imagina, ele começou lá nos anos 70 a estruturar, a desenvolver a programação neurolinguística, e são 50 anos de estudos e práticas e evoluções. E desde os anos 90, ele vem fazendo um trabalho muito intenso em cima justamente dos padrões de linguagem e submodalidades. Se vocês pegarem os últimos conteúdos deles, as últimas formações dele, os últimos livros que ele escreveu, são muito baseados em cima de submodalidades, de forma muito prática, muito objetiva. É muito simples, na verdade, a forma como ele utiliza as ferramentas da PNL, né? E de uma forma muito eficaz. De uma forma muito eficaz. Então, o nosso objetivo primordial nesse cursinho era basicamente isso, era trazer de uma forma mais simples, mais direta. Obviamente, tem muitas outras ferramentas, a PNL, né? Tem muitas outras ferramentas muito mais estruturadas também, e principalmente quando a gente vai para a área dos padrões de linguagem. Aí, quando eu falo em padrões de linguagem, eu estou falando basicamente de metamodelo e modelo Milton, né? Inclusive, vai ser sobre isso que eu trouxe, sobre isso que eu trouxe o conteúdo hoje para a gente falar, porque, primeiro, PNL é comunicação, né? Então, ela se resume a isso. A efetividade dos resultados que nós vamos ter na aplicação da PNL vão estar diretamente ligadas à nossa habilidade de comunicação.
Né? Então, vai estar sempre baseado nisso. Vai estar baseado em a gente saber fazer as perguntas certas, em a gente saber ler as respostas, em a gente ouvir ativamente, em a gente entender, criar estratégias, extrair informações, né? E comunicar de forma efetiva. Então, vai estar muito baseado nisso. E, obviamente, que isso, essas ferramentas, elas são ferramentas um pouco mais complexas. Por isso, eu pensei em a gente falar um pouco sobre essas técnicas. Porque se a gente for falar aqui sobre âncoras, lá no curso está muito claro, a gente sabe como fazer uma âncora. É muito simples. Na teoria é muito simples, né? Instalar uma âncora, uma cadeia de âncoras, é, um colapso de âncoras. Lá no curso não tem algumas técnicas, né? Lá no curso eu acho que não tem colapso de âncoras, não tem encadeamento de âncoras, talvez. São técnicas mais avançadas. Isso, inclusive, depois eu vou gravar mais aulas. Isso é bom também, tá? Vocês já saberem. O curso lá, o curso já tem, na verdade, dentro do pacote lá, dentro da plataforma, tem, se não me falha a memória, 3 cursos. PNL para terapeutas, PNL clínica, né? Que é a formação presencial, e hipnose conversacional. Tem esses 3. Agora, Oi? me fala nesse pacote agora? Isso, nesse do PNL para terapeutas, exatamente. É para vocês terem acesso a esses 3 cursos. Se vocês não tiverem acesso a esses três Eu cursos, me avisem, porque é para vocês eu tenho a terem. para terapeutas. Dá uma olhada depois lá, Marcos. É para estar, inclusive, assim, na plataforma da Nutror é para estar separado esses cursos, tá? Para quem está acessando pela QIFI, tá tudo junto. Na verdade, na QIFI eu não subi ainda as aulas do hipnose conversacional. Eu só subi os outros 2 cursos, mas aí tá tudo junto. Aí eu separei em módulos, mas tá tudo junto lá. Aí vai vir na sequência lá. Na QIFI deve ter, se não me falha a memória, 61 aulas, mais os conteúdos em PDF. Isso também é importante, tá? Nos PDFs. O primeiro PDF que eu mandei lá, que está na plataforma, é o script das aulas. É o conteúdo que está nas aulas ali, gravadas, tá? Depois tem um outro e-book que são 50 técnicas, na verdade são mais, se não me falha a memória, 58 técnicas de PNL e linguagem hipnótica. Tudo voltado para aplicação terapêutica, tá? Eu coloquei lá, eu busquei colocar lá de uma forma que ficasse clara e objetiva, trazendo um passo a passo e trazendo alguns exemplos de utilização, né? Para facilitar o entendimento. Que é como eu falei no outro encontro, né? Às vezes a gente entende a técnica, a gente sabe o passo a passo. Eu sei como fazer um reenquadramento em 6 passos, ou ressignificação em 6 passos, né? Eu sei como aplicar essa técnica. Eu sei o passo a passo da técnica, mas na hora de fazer as perguntas para a pessoa, eu não sei que tipo de perguntas eu faço. Se a gente tiver algum exemplo, fica mais fácil da gente entender. Então, esse foi o objetivo, trazer alguns exemplos ali para que fique mais claro, para que fique mais fácil da gente entender como aplicar a técnica na prática. Tá? Essa foi a intenção. Inclusive, depois eu convido vocês a deixarem um feedback sobre, tá? Porque esse material eu nunca tinha visto nenhum material igual a esse. Isso foi uma ideia que eu tive há um tempo atrás e eu comecei a escrever esse material, né? Então daqui a pouco pode ter alguma falha ali, pode ter algo que não esteja muito claro. Aí E eu, vocês me trazendo esse feedback, eu posso alinhar também e evoluir esse claro, conteúdo. assim, muita coisa que eu já uso, ou assim, da abordagem, da explicação, eu achei que está bem claro, assim, até a forma de explicar, quando você
vai falar sobre as próprias âncoras, quantas existem, o que é, a própria explicação do próprio metamodelo. Eu acho que está bem claro e objetivo na minha opinião. Então, assim, Ah, que bom. eu acho que está super tranquilo. Agora, a, realmente a Nutro, que não foi, esse Evox são três, é aquele do PNL para terapeutas, e quais são os outros dois? PNL clínica e hipnose conversacional. Tá. É para estar lá. Se tu não tiver, depois eu te envio eles separados também, tá? Beleza. Eu, eu, eu faço o envio para ti desses materiais. Olha aí, a Lala Ô, entrou também, entrou mais gente, entrou. Vitor, uma curiosidade aqui. Sabe esse terapia? São 10, uma coisa que parece ser um site de venda. O que é aquilo? Como? Então, quando eu comprei o curso, ele veio um link para mim e tem um dos que eu cliquei lá, ele abriu como se fosse uma página de vendas. O, como fala? Crie seu produto, alguma coisa assim, dentro Ah, daí, dentro tipo, da. Tá, dentro é, do. Ali são opções que a gente coloca dentro da plataforma, a própria plataforma lá traz isso, né? É, então, tu coloca alguns outros produtos ali, são opcionais, na verdade, né? Porque daqui a pouco tem uma pessoa que se interessa, mas eu quero fazer um pacote completo. Ah, não, mas eu quero comprar a formação practitioner em PNL. Então, ela pode escolher ali, obviamente, ela vai selecionar os cursos que ela quer, né? E depois vai fazer o pagamento todo do valor todo junto, né? Mas são só opcionais, tá? São só opcionais ali. não. Opcionais. Olha aí, a Damares entrou, a Lala. A Lala tá aí com a gente hoje. Tá no carro, Lala. Oi, tô no carro, tô aqui na beira da praia, saí pra comer um negócio. Ah, mas vou pegar um pouquinho. Que bom, Lala, que bom que tu tá com a gente aí. Vamos lá. Mais um ponto importante, tá? Eu já vou falar agora porque daqui a pouco vai acontecer vai surgir essa dúvida. Lá dentro da plataforma, para quem está acessando de forma gratuita, vai ficar disponível por 30 dias. Para aquelas pessoas a gente tem um curso que a gente ofereceu como um bônus, né? Que a gente ia dar acesso por 60 dias de forma gratuita. Então, para essas pessoas que estavam no curso lá, obviamente, quando chegar os 30 dias, vai encerrar, não vai mais ter acesso à plataforma. Aí vai ter que entrar em contato comigo, me chama que eu libero de novo. Fica mais 30 dias, tá? Eu liberei por quê? Porque tinha um pessoal que estava fazendo a formação aqui em Porto Alegre e eles estavam fazendo a formação de hipnose clínica. E esse mês nós temos a formação de regressão e depois nós temos o nível 1, 2 e 3 de hipnose não verbal. Então é muita coisa e as pessoas vêm para as formações e aí como é que ainda vão ter tempo para fazer o curso online? Não dá tempo, eles iam perder a oportunidade de assistir às aulas. Então eu liberei por 60 dias, tá? Obviamente, para quem é do grupo de estudos aqui, daqui a pouco precisar de mais algum dia, eu libero também, não tem problema, tá? Lembrando que só para quem fez a inscrição pelo plano gratuito, para quem pagou tem um ano para assistir as aulas. E na verdade são bem práticas ali, né? Mais uma vez também para quem entrou agora, vão entrar muito mais aulas lá dentro da plataforma, tá? A gente vai colocar mais aulas lá. Na verdade, a minha ideia é aquele segundo e-book que nós temos lá, com 50 e deve ter umas 58 técnicas de PNL e padrões de linguagem. A ideia é gravar aulas também no mesmo formato, gravar aulas ensinando aquelas técnicas ali, tá? Para a gente ter o vídeo e ter o script em texto. Entendi. Essa é a ideia, trazer de uma forma bem objetiva, tá? Vitor, me passa seu e-mail que você enviou o curso, não estou achando. Ah, tá, ó, a Lizzie botou ali, hipnoseportoalegre@gmail.com.
tá? hipnoseportoalegre@gmail.com. Provavelmente você recebeu uma, ou se não, o e-mail, eu não sei se vai, eu não sei exatamente se vai com esse remetente ou se vai com alguma coisa referente a Eduz ou a QIFI, mas acho que é esse e-mail, hipnoseportoalegre@gmail.com ou ighpnl.com.br, contato@ighpnl.com.br. É um desses e-mails aí que vocês vão receber a notificação. Pode, para quem não recebeu, não teve acesso ainda, pode estar na caixa de spam, acontece de ir, mas é mais provável que vá, para quem usa Gmail principalmente, nos outros e-mails eu não sei como que funciona, mas no Gmail tem a aba, tem a página inicial ali, a caixa de entrada, tem a aba social e tem a aba promoções, pode ir para qualquer uma dessas. Tá? Então vocês olhem também desses outros locais, porque pode estar lá também o link de acesso. Para quem não recebeu o link de acesso, chama a gente de novo e a gente vai enviar para vocês o acesso para que vocês tenham acesso a todas as aulas, tá? Para vocês não perderem nada. Pro meu veio escrito QIFI. Olha ali, a Elisa disse que veio QIFI. Esse aqui eu tenho. Esse aqui, alguma coisa eu tenho. Que é o PNL para terapeuta. Né? Isso, é esse aí. Esse é o que eu tenho. Tu tá Só acessando ele. pelo QIFI. Só ele. Tá. Então, depois eu vou ver. A Nutror, tu com certeza deve ter recebido essa notificação. Se tu não recebeu, eu vou te enviar direto dos cursos, tá? Eu vou pegar de curso em curso, porque na verdade a entrega pela Eduz, pela Nutror, a gente está entregando dentro de um pacote. São três cursos, eu acho, separados. Aí eu te envio um por um. Eu te envio separadamente esses cursos, tá? A Lala disse que também veio pelo QIFI. Na QIFI é só mais bonitinho, tá? As aulas são as mesmas, o conteúdo é o mesmo, só é mais bonitinho porque quando entra ali nos módulos tem a figurinha de cada um. É só isso, a única diferença que tem entre as duas plataformas. A Eduz é um pouquinho mais simples, a plataforma, a estrutura deles, mas funciona super bem também. Uma coisa que depois eu vou perguntar para vocês, porque eu também não sei muito como que funciona isso, tem como baixar as aulas e lá na plataforma onde vocês estão acessando, tem como baixar as aulas e assistir offline depois? Olha, eu sei que na Nutror tem. A Nutror tem? Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Porque Eu alguém acho me que é. perguntou e eu não sabia. Eu Ó, não sabia isso. não, aqui tem aulas salvas, meus downloads. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho. Deixa eu checar aqui. Tá, Não, mas não tem problema. Depois acho eu que vou dar uma pesquisada nisso. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso para descobrir. Eu não sei, porque daqui a pouco, na verdade, a pessoa me perguntou porque ela quer baixar no Wi-Fi, depois ela viaja e quer assistir as aulas, mas não quer consumir os dados móveis do telefone, né? Faz todo sentido. Para quem não recebeu também ali, que nem a Damares, manda o e-mail certinho daqui a pouco, ou manda, se tiver 2 e-mails, manda 2 e-mails. Que aí, senão, às vezes não entra num, entra no outro, tá? Mas mandem que a gente vai liberar lá para vocês. Tem mais conteúdo lá, tá? Além desses 2 e-books, tem mais um conteúdo que eu coloquei, que eu mandei em PDF. Se eu não mandei, até vou conferir depois, tem a apresentação dos slides, né? Uma apresentação, na verdade, em PDF do curso de hipnose conversacional. Aí, nesse curso de hipnose conversacional, são padrões de linguagem, comandos embutidos, como hipnotizar conversando, tem todo um conteúdo bem legal ali. Também está bem direto ao ponto, não tem muita enrolação. É uma gravação que a gente fez da formação Practitioner em PNL, então quem está na formação Practitioner já tem acesso a esse material também. Está tendo acesso de novo, tá? Para quem faz a formação Practitioner também, já tem esses cursos aí e acaba vindo tudo lá dentro do pacote. Marcelo, fique à vontade. Só para te dar um feedback, existe o botão salvar essa aula, mas ele não salva, tá?
na Nutor, tá? Tá. Então, ele Exatamente. não... Mas ele tá lá, o botãozinho tá lá, mas ele não funciona, né? É que o pessoal Ah, geralmente está acostumado com Hotmart, que o cara baixa aquele app e aí ele faz o download dentro daquele app, né? Mas esse aqui não. Pelo menos não na web tu não consegue baixar. Teria tá. teria que Bom testar, saber. na verdade, de repente. Mas, assim, pelo aplicativo, é que nem o Marcelo falou, existe a opção salvar, mas ele não No funciona. sal. Tá. Eu até vou ver com o pessoal da Eduz lá para ver se existe essa, essa situação. E da QIFI também, porque da QIFI a gente não usava, a gente está começando a usar agora também. É algo novo também. Eu não sei Acho exatamente como. mais amigável. Aqui o Wi-Fi é mais amigável, assim, visualmente é mais fácil de enxergar. É, né? É. Também me parece, também tive essa impressão. Quem não tem acesso pela QIFI, quem está fazendo num dos planos pagos e não teve acesso ainda à QIFI também, mesmo que já tenha acesso na Eduz, nos avisa que a gente libera também. A gente está liberando nas duas plataformas, vocês podem consumir o conteúdo na que vocês acharem mais conveniente, tá? A Eduz é a Luthor, não é? Isso, a plataforma de vídeos dele de aulas é a Nutor, tá? Quando eu falo Eduz, é a Nutor. Ah, tá, porque é que quando eu entro no aplicativo da Nutor, só aparece lá aqueles, a hipnose clínica, lá o Master em clínica, os encontros, aquele experiência do final do ano, só, Tá. né? Ó, por falar nisso também, ó, do grupo de estudos nós temos também, lá dentro da Nutor também, todas não, né? Mas tem gravações, tem muitas gravações lá de encontros, a gente vai colocando tudo lá. Então, quem não tem acesso ainda e quiser ter acesso, também nos avisa, manda mensagem ali no privado, no WhatsApp, que a gente libera para vocês fazem o cadastro lá e tem acesso também a todos os encontros. Eu acho que tem encontros lá desde 2020, de Em dois- 2020 ou 2021, eu não lembro, mas eu sei que tem bastante coisa lá. Tem muitos encontros que eu não subi para a plataforma, que eu ainda tenho que subir também, tá? Aproveitando o gancho agora também, nós estamos com umas gravações bem bacanas da formação de hipnose não verbal, para quem já fez a formação de hipnose não verbal. Eu vou subir tudo esses vídeos lá também para Nutor, e depois eu vou para quem já fez a formação de hipnose não verbal, que hoje está tendo acesso ou nem está tendo acesso às aulas gravadas, vai ter acesso tudo lá também, mais organizadinho, tá? A gente tem um colega que não está aqui hoje, que é o Marcos, que tem feito todas as gravações para nós dos cursos, e ele grava com qualidade profissional e aí fica bem legal para a gente disponibilizar para vocês, tá? Lembrando que esses conteúdos, para quem faz as formações presenciais, não tem custo extra, tá? A gente libera para vocês terem acesso mesmo às aulas, beleza? Pessoas, ó, são 20 horas e 36. Eu vou abrir aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz. É uma tá. apresentaçãozinha bem simples, eu não tive tempo de estruturar muito bem ela, então, mas é só para a gente começar a falar sobre esse tema, tá? Esse assunto é um assunto que é bem complexo, né? Quando a gente fala de padrões de linguagem, quando a gente fala de metamodelo de linguagem, quando a gente fala de modelo Milton, né? Comunicação hipnótica, isso é um conteúdo imenso e bastante complexo. Então a gente precisa ir desmembrando ele aos pouquinhos. A ideia é trazer aqui uma base e mais voltada não, nesse caso aqui, voltada especificamente para terapia, tá? Voltado especificamente para terapia. Eu vou abrir primeiro uma apresentaçãozinha que eu já tinha trazido, eu acho que num dos nossos encontros aqui, e eu vou trazer de novo essa primeira apresentação. São duas. Essa primeira, se der tempo, a gente começa a outra, tá? Eu vou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui. Só para a gente começar a falar. Beleza, ó.
agora eu não vou ver mais quase ninguém, tá? Eu vou ver umas 2 ou 3 pessoas aqui. Então, quem quiser falar, aí abre o áudio e fala, beleza? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre perguntas poderosas para terapia. Eu trouxe para terapia e coaching porque, na verdade, faz todo sentido para nós aqui, né? Tem muitos de nós que somos coaches, né? Apesar de hoje o coach está um pouquinho queimado, né? Essa palavra coaching aí, as pessoas estão com um pouco de vergonha de utilizar. Por conta da banalização, isso está acontecendo também com a hipnose, com a PNL. Tem um monte de gente que tem vergonha hoje de falar nesses temas, porque acaba queimando muito. Tem um monte de gente sem conhecimento nenhum, sem escrúpulo, sem nenhuma noção, que sai fazendo um monte de porcaria. E principalmente pela questão financeira, né? O coaching ele virou uma banalização total, porque os caras viram ali um meio de ganhar muito dinheiro com isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala de PNL, é algo muito abrangente. Não é algo que cria aqueles gatilhos aqueles gatilhos mentais mais poderosos na gente, né? Quando eu falo em PNL, hoje já estão utilizando, né? Aprenda a faturar X reais por mês com PNL, com reprogramação mental hoje estão colocando, né? Mas até anos atrás não tinha isso. E no coaching, os caras viram um mercado. Porra, eu vou vender a ideia de que o cara vai fazer o meu curso e vai faturar 50 mil reais com coaching. E é claro que isso é mais fácil de vender. Quando eu faço uma super promessa, é muito mais fácil de eu vender. Então, o coach acabou se espalhando por tudo. Um monte de curso de baixíssima qualidade e queimou muita gente no mercado, e muita gente boa, porque é uma baita ferramenta, é uma baita de uma metodologia. O coaching é um trabalho fantástico, tá? E assim, para quem não passou por um processo de coaching, cara, passa, porque realmente é muito legal. Tá? Mesmo a gente que já tem conhecimento, que já é terapeuta, que já trabalha com PNL e tudo mais, passar por um processo de coaching é muito legal. Porque tu tem uma pessoa ali de fora que está te acompanhando, que está te ajudando a organizar. E nós somos seres humanos, né? A gente fazer as coisas sozinho, às vezes, é bem mais desafiador do que ter alguém ali para nos auxiliar. Na terapia é a mesma coisa. Às vezes a gente não quer fazer um processo terapêutico porque, eu sou terapeuta. Não. Eu sendo terapeuta, aí sim que eu preciso passar por um processo terapêutico, porque já chega as coisas que acontecem na nossa vida, a gente está atendendo outras pessoas, então a gente também absorve um pouco, porque afinal de contas nós somos humanos, e a maioria de nós não é psicopata, né? Então nós acabamos absorvendo um pouco dessas coisas que as pessoas nos trazem, né? Eu digo a maioria porque eu não conheço vocês, então daqui a pouco a gente tem um psicopata aqui, um sociopata no grupo e a gente não sabe. Mas, em geral, a maioria de nós não é. Então, a gente acaba se ligando emocionalmente, muitas vezes, com as pessoas. E é legal, às vezes, a gente fazer um processo para a gente tirar um pouco dessa carga emocional, tá? Principalmente aquelas pessoas, e aí eu falo aqui em padrão de metaprograma, na verdade, né? Tem pessoas, nós temos vários metaprogramas, né? Mas tem pessoas que elas tendem a se ligar mais com as coisas negativas e outras focar mais no positivo. Isso é um padrão normal, não quer dizer que seja ruim nem bom. O problema é que, às vezes, o resultado que isso nos traz não é legal. Outro dia, ainda, eu lendo um livro, no livro eles trabalhavam justamente sobre isso. Foi uma pesquisa que eles fizeram sobre psiquiatras. Não lembro se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que muitos psiquiatras acabavam desenvolvendo depressão. Muitos psiquiatras tinham um índice alto de suicídio. Eles foram pesquisar e eles descobriram que era justamente por isso. Aqueles caras que se ligam mais com as coisas negativas, com as dores, com os sofrimentos, quando uma pessoa vem e traz essa carga negativa, eles se ligam com aquela pessoa emocionalmente e eles vivenciam aquilo. Porque quando a gente está contando algo para outra pessoa, a outra pessoa vivencia aquilo, né? Natural. E essas coisas acabam trazendo uma carga emocional muito grande. O cara passa aí anos e anos a fio tendo contato com essas pessoas, ele acaba se ligando emocionalmente com essas pessoas e sofrendo
demais. E aí ele desenvolve um monte de problemas. Então é bom a gente ter um cuidado também, para quem tem uma tendência de se ligar muito emocionalmente com o cliente, cuida, trabalha um pouquinho, tá? Trabalha um pouquinho isso, tem um pouco mais de cuidado, busca se afastar um pouquinho, porque é mais prejudicial do que benéfico, tanto para mim como terapeuta, quanto para o meu cliente, porque se eu estou sofrendo junto com o cliente, como que eu ajudo ele? Não dá, não dá. O- Beleza? eu lembro que nos meus primeiros atendimentos, quando eu ia fazer, acontecia exatamente isso comigo. Eu muitas vezes a frequência do cliente de sentir o que ele está sentindo. Hoje não mais, mas no Isso. começo, É né? natural, tá? Principalmente no começo é natural, mas é bom a gente trabalhar isso. Tem pessoas que têm mais essa tendência, né? Esse padrão de processamento, então tem que cuidar. Pessoas, vamos lá, sobre a nossa apresentação aqui. Perguntas poderosas para terapia e coaching. O foco aqui é a gente trazer algumas perguntas bem objetivas, bem práticas, para a gente utilizar, na verdade, alguns exemplos aqui. Quando eu falo de metamodelo, eu falei isso no encontro anterior e de uma forma muito simples, o metamodelo, a função do metamodelo é eu extrair as informações que estão faltando na comunicação. Todos nós, e aqui eu posso fazer uma generalização, todos nós usamos esses filtros de percepção, né? Omissão, distorção e generalização. Então, nós usamos esses filtros para construir a nossa realidade, a nossa experiência, e quando nós vamos trazer isso, trazer as nossas experiências e codificar elas em forma de palavras, essa informação que está lá nos nossos arquivos mentais, quando a gente faz essa busca transderivacional para trazer essa informação e falar para outra pessoa, ela passa por esses filtros de novo. Omissão, distorção e generalização. Na verdade, passa por vários outros também, né? Crenças e valores, estratégias, os próprios metaprogramas, né? Tudo são filtros de percepção. Esses filtros é que vão moldar a nossa realidade. Quando eu falo isso em forma de palavras, eu vou omitir muita coisa do que aconteceu, eu vou distorcer muita coisa e eu vou generalizar muita coisa. Entende? Então, o terapeuta ele precisa extrair as informações que estão faltando. O metamodelo ele vai se ater basicamente a buscar onde estão as omissões, né? Onde estão as omissões ou deleções, como alguns falam, né? O que eu deletei da minha comunicação? O que eu omiti da minha comunicação? O terapeuta vai extrair através de perguntas. As generalizações, ele vai trazer isso também, vai trabalhar as generalizações e as distorções da realidade também que a pessoa está fazendo. Então, essa é a função básica do metamodelo. Função básica do metamodelo. Como que eu faço isso? Através de perguntas. Quais perguntas? De uma forma bem geral, qualquer pergunta. Qualquer pergunta que extraia a informação que eu preciso. A pessoa chega no consultório e diz: eu tenho um problema. Legal. Eu também tenho um problema, porque eu não sei qual é o problema dela. Então, eu preciso descobrir qual é esse problema. Aí eu faço perguntas para entender. O que é especificamente esse problema? O que tu considera como um problema? É esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente vai trazer alguns exemplos de perguntas para a gente utilizar de uma forma bem prática também, tá? Primeiro ponto, tenha sempre um objetivo em mente antes de usar as perguntas. Por exemplo, ajudar uma pessoa a fazer uma determinada mudança, conseguir um objetivo ou resolver algo específico. Tá errado ali, eu tenho que separar aquelas palavrinhas. Primeiro, obviamente, eu preciso saber o que eu quero, eu tenho que ter um objetivo em mente, porque senão qual pergunta eu vou fazer? Se eu não sei qual informação eu preciso, né, então eu tenho que ter um objetivo. Primeiro, eu quero fazer o quê? Eu quero ajudar a pessoa a resolver esse problema, eu quero convencer ela de algo, o que eu quero fazer? Esse é o primeiro ponto, né, a saber. Aí, a primeira pergunta é, essa aqui é uma das perguntas mais poderosas que tem, assim, e que a gente vai usar, que é: o que você quer especificamente?
eu especificar a comunicação, isso resolve muitos conflitos. Isso é interessante até para a gente levar para a vida. Tá? Eu aprendi que muitas vezes a solução da maior parte dos problemas que a gente tem de conflitos de comunicação é perguntar de uma forma clara e objetiva. O que especificamente? Você entendeu especificamente isso que eu estou falando? Sabe? É deixar claro, é clarear as coisas. Às vezes a gente tem medo, ou a gente supõe, ou pressupõe que a pessoa entendeu, a gente pressupõe que a gente entendeu o que a outra pessoa quis dizer, e aí causam os conflitos. Porque a pessoa vem e me fala uma coisa, eu pressuponho que entendi e reajo a isso. E não foi essa a intenção da pessoa, a intenção era outra. Então eu pergunto especificamente. É uma forma extremamente simples de resolver qualquer coisa. E muitas vezes a gente não usa. A gente fica em cima de pressuposições e tudo mais e acaba tendo um monte de conflito. Isso eu estou falando na terapia e estou falando na vida em geral. Conflito de relacionamento, conflito entre casal, conflito conjugal, conflito pai e mãe, com os filhos e tal, dentro do ambiente de trabalho e tudo mais. É muito simples de resolver. É só eu especificar, eu clarear as coisas. Com perguntas simples assim. Então, a primeira pergunta é, o que você quer especificamente? A pergunta mais importante na terapia e no coaching. Exemplo, o que você quer como resultado do processo de terapia? O que especificamente você quer como resultado? Qual o resultado que você quer? O que você quer mudar, por exemplo? Esse é um outro exemplo bacana, tá? Mas esse aqui é a pergunta mais básica e mais poderosa que a gente vai usar em qualquer interação, e principalmente na terapia, né? Não tem como a gente ajudar a pessoa se não tiver muito claro o que ela quer especificamente. Esse é o primeiro ponto, tá? Essa pergunta, né, Vitor, ela também serve, né, para um alinhamento de expectativa, né? Inclusive para ela entender o que realmente ela quer, né? Perfeito, exatamente, perfeito, perfeito. Porque, na verdade, quando a gente cansa de falar aqui, né? Em grande parte das vezes, as pessoas não sabem o que exatamente elas querem. Quando eu faço essa pergunta, eu começo a criar o objetivo com ela. Se vocês assistirem no curso PNL Clínica, tem lá processo de mudança, tem lá uma carinha feliz, uma carinha triste, né? Então, eu sempre parto, em qualquer processo de mudança, eu sempre parto do ponto de chegada. O que a pessoa quer especificamente. Isso aqui que ela está sofrendo, né? Ela já sabe, isso está muito claro na mente dela. E ela sabe que ela não quer mais isso. Então, eu tenho que alinhar justamente isso. Saber especificamente o que ela quer. Construir esse objetivo com ela. A partir daí, esse vai ser o ponto de partida para os próximos passos que eu vou dar dentro do processo de condução com ela, né? E como o Marcelo falou, obviamente isso não é tão simples. Na maioria das vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Ô, Vitor, mesmo porque muitas das vezes, quando você faz uma pergunta, vamos dizer assim, rasa, né? Você sempre vai ter uma resposta automática. Ah, como está se sentindo? Tudo bem, né? Sim, Em vez sim. de, agora você pode como fala, como você falou, mais específico, mas bem como, o que é estar bem para você? Perfeito, exato. É esse tipo de pergunta que a gente vai fazendo, tá? Pegando esse gancho do Marcos, é legal a gente ter em mente que, e óbvio que aqui a gente vai trazer esses padrões iniciais, né? Mas num segundo momento, a gente também vai falar sobre isso, que quando a gente está comunicando com a pessoa, tem muito mais do que a comunicação verbal. Tem a comunicação não verbal, que é a maior parte da comunicação que ela tem. Tom de voz, as expressões faciais, a forma que ela fala,
os adjetivos que ela usa, verbos e tudo mais, os padrões que ela utiliza na hora de comunicar, as metáforas que ela utiliza para comunicar aquilo, né? Postura, gestos, respiração, tudo isso é informação que eu vou extraindo e vou utilizar para construir uma percepção mais aprimorada da realidade, porque a pessoa, em geral, e isso tem um outro ponto, tá? Que nós já falamos em um outro encontro aqui, não só quando a gente faz uma pergunta, vem, em geral, uma resposta automática, como quando uma pessoa vai para terapia, e provavelmente vocês já foram no médico, já foram no dentista, já foram, mas principalmente em médico, né? Ou terapia, quando a gente vai no médico, a gente, antes de ir para consulta, a gente planeja o que a gente vai falar lá. Na terapia, muito mais. A gente planeja, porque a gente imagina qual é a expectativa do terapeuta, a gente imagina como que eu vou comunicar isso de uma forma que fique clara para ele. Então, a gente já tem um planejamento. Muitas das informações que a gente leva para a terapia são planejadas. Então, o cliente traz esse plano de casa, ele comunica de uma forma que não é o real. Aí entra uma habilidade que eu acho imprescindível, que é a habilidade que é uma outra parte, né, dos padrões de linguagem, dos padrões de comunicação, que é o modelo Milton, é eu entender ali quais as metáforas que a pessoa está utilizando, eu perceber essas metáforas, e toda a comunicação não verbal que a pessoa tem. Por falar nisso, tem um e-book também na plataforma lá sobre comunicação não verbal para vocês, tá? É um e-book simples também, bem geral, óbvio, né? Não é algo extremamente complexo, é simples, objetivo, mas que dá para extrair algumas coisas bacanas e mais Mas, ali. ô Victor, mas é nessa Cabify que tá os e-books? Porque assim, Nas eu duas, agora, tá nas duas. Nas duas tem os e-books. porque, assim, agora há pouco, na verdade, eu baixei uns 5 e-books, na verdade, eu não li ainda. Porque assim, no link anterior que eu tinha, que tinha aquele que eu falei para você da falha na aula, coisa e tal, que não tinha subido ainda. Então eu baixei agora, só não li. Isso mas tá tudo lá, tá? Quem não conseguir acessar, depois me avisa, a gente vai botar. E vai entrar, eu tenho mais alguns e-books que eu tô editando, tem mais material que vai continuar sendo agregado lá. Eu vou fazer um material também que eu nunca vi em lugar nenhum, que é justamente sobre o metamodelos, um trabalho mais estruturado, principalmente sobre a pré-digitação linguística. Na verdade, isso a gente traz dentro da formação Master Practitioner na NPNL. A pré-digitação linguística é um processo que o Robert Dilts criou, que é muito legal e ele trabalha muito em cima da pré-digitação. A pré-digitação é encaixar os padrões do metamodelo em perguntas específicas para conduzir o processo com o cliente. É muito legal. O Robert Dilts, ele faz muito isso com várias coisas, né? Com vários padrões, assim. Eu vou trazer alguns para a formação de terapeutas também, que eu acho que vai enriquecer bastante os conhecimentos lá. Segunda pergunta, como você vai saber que conseguiu? Então, se eu já sei qual o objetivo, onde eu quero chegar, né? O que especificamente eu quero, agora eu preciso saber como que você vai saber que conseguiu. Quando alguém tem um objetivo, é importante descobrir qual será a sua evidência de sucesso. Quanto mais vividamente um objetivo é imaginado, mais o inconsciente pode ajudar a alcançá-lo. Quando eu estou falando, né, quando eu pergunto para a pessoa como ela vai saber que conseguiu aquele objetivo, eu quero saber a nível sensorial o que ela vai ver, ouvir e sentir, que vai mostrar para ela que ela alcançou aquele objetivo. Exemplo simples. Eu quero emagrecer 20 quilos em 10 meses. Perfeito. Como eu vou saber, especificamente, como eu vou saber que eu consegui? O que vai me mostrar que eu consegui? Exemplo de resposta. Eu vou estar lá na frente do espelho,
me olhando com aquele vestido maravilhoso para a formatura da minha filha ou para o meu casamento, né? Aquele vestido lindo, toda maquiada, não sei o que, cabelão maravilhoso, aquela coisa. Eu vou construir essa experiência. Eu vou pedir para a pessoa experienciar isso e me relatar. Quando ela se imagina lá no futuro, experienciando isso, ela vivencia isso. Ela já sente que aquilo vai ser bom. E isso serve como um processo de alavancagem. E mais do que isso, mostra para o cérebro dela aonde ela tem que focar. Tá? Quando a gente está falando sobre mais o inconsciente pode ajudar a alcançá-lo, a gente está falando aqui de cérebro límbico mesmo, tá? Cérebro límbico, de SAR, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é aonde está o foco da minha atenção. Quando eu sei o meu objetivo, eu sei o que eu quero, o foco da minha atenção, o meu cérebro acaba focando, o meu SAR busca referências que me mostrem que eu estou no caminho. Entende? Então, eu preciso mostrar para o meu cérebro o que eu quero de uma forma muito clara. Quando eu experiencio isso a nível sensorial, estou falando em processos de amígdala, né? De liberação de hormônios, de padrões, de emoções, né? Que a nossa amígdala, ela junta um monte de emoções e dá um significado para uma experiência, né? É sobre isso, tá? Em geral, a nossa amígdala, ela faz muita cagada, né? Ela cria esses processos de trauma, de fobia, é justamente ela que cria. Ela pega uma experiência, ela tira um print de uma experiência e traz toda essa carga emocional e coloca ali dentro de um pacote. Aí ela mostra para o SAR, ó, isso aqui é extremamente perigoso. Se isso acontecer, nós podemos morrer, então cuida. E aí o meu SAR fica atento. Aí vamos, exemplo, fobia de barata. Eu tive uma experiência, todo aquele print, né, daquelas emoções e aquela imagem, criou uma imagem mental, a amígdala registrou e mostrou para o SAR, ó, é isso que tu tem que cuidar. Aí cada vez que eu vejo uma barata, vem tudo aquilo que a amígdala libera. Por quê? Porque eu não, tecnicamente, o meu cérebro acredita que não dá tempo de eu pensar, eu preciso reagir. E aí eu reajo emocionalmente. Quando é uma emoção negativa, né? Trauma, fobia, principalmente, fobia é algo mais exagerado mesmo, né? E é mais fácil da gente ilustrar aqui. É basicamente isso, tá? Mas para o lado bom a gente também pode usar, mostrar e criar essa experiência a nível sensorial de forma muito positiva. Isso é muito legal, tá? E é extremamente importante. A pessoa precisa saber, ela precisa ter essa referência. Outra pergunta: como você é quando está no seu melhor estado? Essa aqui é uma pergunta bem legal também. A fim de responder a pergunta, a pessoa acessa esse estado de recurso. Eu escrevi meio rápido e ficou tudo meio amontoado ali, né? Depois eu vou corrigir e mando para vocês no grupo lá, corrigido, tá? Com as correções. Pelo menos em algum grau, ela precisa buscar acessar esse estado de recurso, ela precisa experienciar, então ela acaba se empoderando automaticamente e pode te dar palavras-chave. Palavras-chave aqui focado, relaxado, enfim, ela vai te dar a palavra do sentimento, da sensação que ela acredita que tem quando ela está nesse estado. Então, o melhor estado pode ser um estado de coragem, um estado de confiança, um estado de bom humor, de paz, de calma, não importa. Vai depender da pessoa, né? Então, essa é uma pergunta bem legal para eu extrair várias informações. Primeiro, para empoderar a pessoa, porque ela precisa, num certo nível, experienciar isso, ela precisa buscar essa referência. Quando ela busca essa referência, ela experiencia isso. Então, ela já acessa esses recursos e ela me traz algumas palavras-chave bem interessantes aqui que eu posso usar depois, na hora, por exemplo, que eu vou fazer uma ancoragem. Como você está como você é quando está no seu melhor estado? Eu sou focado, eu sou corajoso, eu sou confiante. Opa, então quando eu for fazer o processo de ancoragem, eu posso ancorar esses recursos, né? E se não houver, a gente pode criar esse recurso, né, Vitor? Então, na verdade, quando a gente está falando especificamente dessa pergunta aqui, são experiências que a pessoa já tem.
como ela é quando está no seu melhor estado. Obviamente, outros processos de ancoragem, eu posso ancorar recursos que a pessoa acredita que ela nunca sentiu. Vamos supor que ela diga, eu nunca tive coragem na minha vida. Nunca tive coragem. Na Opa, verdade, isso já é baseado num dos pressupostos, né? É Exato. justamente é só o fato de ela já tem essa ferramenta, a gente só está ajudando ela a acessar essa ferramenta. Exato, exato. São generalizações, né, que a pessoa faz. Eu nunca tive coragem. Como assim nunca? Aí já é pergunta de metamodelo. Como assim nunca? Em nenhum momento, uma única vez, desde que tu nasceu, durante a infância, durante a adolescência, nunca teve um momento em que tu... É óbvio que a maior parte dessas sensações, dessas emoções, nós já sentimos, mas nós temos uma tendência, e principalmente a pessoa quando ela está afundada na desgraça, ela faz muita generalização. Eu nunca fui feliz, eu nunca tive coragem, eu nunca fui alegre, e aí ela bloqueia, ela não busca essas referências. Mas mesmo assim eu posso criar uma âncora buscando essa referência em um mentor, em um modelo. Aí entra um processo de modelagem mesmo, né? Eu modelar a estratégia de uma outra pessoa para ancorar esse recurso. É interessante porque, assim, quando a pessoa se coloca numa posição de eu não tenho, né? Ela não se vê, mas, assim, todo mundo tem, assim, sensações, lembranças felizes e tristes, né? Apenas uma mudança de estado, tipo, uma modelagem, né? Uma alavancar, né? Isso, perfeito. O processo de ancoragem ele serve muito para alavancar tirar a pessoa de um estado e jogar para outro de uma forma muito simples e muito rápida. Quarta pergunta, ó. Essas palavras amenizadoras, elas são muito legais quando a gente está desafiando alguns padrões dentro do metamodelo, tá? Eu fico me perguntando, eu fico pensando, eu fico curioso em saber. Isso ajuda bastante, porque eu não estou perguntando diretamente para a pessoa. E, ao mesmo tempo, eu estou perguntando, né? Então, essas expressões amenizadoras no início das perguntas podem ajudar a fazer com que as perguntas pareçam mais sutis e menos abruptas. Porque quando a gente vai utilizar metamodelo com uma pessoa, primeiro é bem interessante que eu deixe isso muito claro para a pessoa, né? Olha, a gente vai usar, eu vou te desafiar em alguns momentos, eu vou te fazer algumas perguntas que vão te desafiar, que vão te trazer ou que podem te trazer um certo incômodo, mas são extremamente importantes para que a gente consiga alcançar os resultados que tu está buscando. Eu sempre deixo claro para a pessoa que eu vou usar o metamodelo, tá? Eu sempre deixo claro que eu vou fazer isso, que eu vou fazer perguntas, que eu vou desafiar e que vai causar um certo incômodo, tá? E eu sou bem tranquilo, eu sou bem gentil nesse sentido. Eu uso muito esses padrões mais do modelo Milton, né? Que são esses padrões mais suavizadores, assim, mais indiretos, que facilitam um pouco. Mas, por exemplo, o Marcelo, que é o nosso trainer de hipnose, ele é muito mais, na terapia dele, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais agressivo, ele vai muito mais direto ao ponto, né? Ele desafia mesmo a pessoa e ele bota a pessoa para... Tipo Isso assim, é legal para algumas pessoas, tá? E principalmente e depende muito também do teu perfil e tudo mais, né? Vai ter uma pessoa que vai querer botar um metamodelo ali valendo em cima do cliente, o cliente vai embora, nunca mais volta e ainda fala mal de ti para um monte de gente, tu perde um monte de cliente. Então, agora, se tu tem essa habilidade de usar um metamodelo e dar porrada no cliente e o cliente chora, esperneia e depois se resolve, isso é muito legal. Porque só com os padrões do metamodelo a gente faz toda a terapia, né? Vamos lá, aqui exemplos, né? Fico me perguntando, o que você quer alcançar? Eu estou curioso para saber. Como você sabe isso?
Então, a pessoa me traz uma coisa, uma generalização, normalmente, né? E aí eu pergunto, eu fico curioso, como você sabe disso? Eu fico curioso para saber. Eu fico me perguntando, como que você sabe que a outra pessoa pensou tal coisa, que a outra pessoa falou tal coisa? Entende? Esses padrões mais suavizadores são bem legais. Pergunta número 5. Se houvesse um milagre essa noite. Isso aqui é um padrão que o Richard Bandler usa muito. Ele usa muito para extrair as estratégias da pessoa. Se houvesse um milagre essa noite, como você saberia? Se houvesse um milagre essa noite e quando você acordasse amanhã, tudo nessa área da vida específica, né? Fosse exatamente como você gostaria que fosse. Como é que você saberia que o milagre aconteceu? Entende? Porque aí eu pergunto para a pessoa muitas vezes, como é que vai ser? Como é que ela vai saber que ela alcançou o objetivo? Como que vai ser quando ela alcançou esse objetivo? E ela não sabe. Exemplo, a pessoa com depressão. Aí eu pergunto, se houvesse um milagre essa noite e amanhã de manhã, quando você acordasse, como num passe de mágica, tudo tivesse mudado e a depressão tivesse ido embora e você tivesse livre da depressão. Como que você ia saber que estava livre? Aqui eu também estou perguntando o que ela vai ver, ouvir e sentir. Mais do que isso, eu gosto de perguntar como as outras pessoas vão saber. O que as pessoas vão falar, como elas vão se comportar, como elas vão te olhar. E isso, obviamente, é dentro das expectativas dela. Então, ela vai criar isso, porque ela não lê mentes também, ela não sabe como que as pessoas vão se comportar. Mas ela imagina. Quando ela experiencia isso, ela está me trazendo um monte de informação e ela está experienciando, e ela está criando essa referência na mente dela. O Bandler, ele usa isso também para extrair as estratégias da pessoa para criar o problema. Quando eu falo em PNL, em comunicação, em técnicas de PNL, basicamente também eu preciso entender qual é a estratégia da pessoa para criar um problema e qual a estratégia dela para resolver o problema. Muitas vezes a pessoa não sabe como ela cria, ela faz aquilo no automático. Como que tu cria depressão na tua vida? Não sei. Não sei. O Bandler, ele pergunta também mais ou menos dessa forma, né? Ele pergunta assim, tem um exemplo num dos livros dele que ele cita, que ele diz assim, a mulher, dentro de um curso, dentro de um seminário, a mulher tem uma aluna que sofre de ataque de pânico. E ela tem ataque de pânico quando os filhos ou o marido chegam tarde em casa, quando eles se atrasam, ela tem ataque de pânico. Toda vez, sempre que alguém na família se atrasa, ela tem ataque de pânico. Ela começa a ficar ansiosa e tem ataque de pânico. Ele fez essa pergunta para ela. Se um dia tu não pudesse fazer o teu papel no mundo e eu tivesse que ficar no teu lugar, eu seria a fulana. Como eu saberia o que fazer para ter um ataque de pânico? Aí ela precisa me falar. Qual a postura dela? Qual vai ser o gatilho? Exemplo. No exemplo do livro, ela fala que ela olha no relógio e já são mais de 19 horas e ela lembra que os filhos ou o marido atrasaram e ela começa a sentir tal coisa em determinado ponto do corpo e essa sensação começa a não sei o quê e ela pensa outra coisa aqui e ela fala outra coisa para ela. Então aqui eu estou entendendo a estratégia. Óbvio que quando eu estou falando nisso, né? Quando estou falando em estratégia para modelagem, de uma forma mais complexa, a modelagem ela é uma estrutura bem complexa realmente, tá? É bastante trabalhoso eu fazer o processo de modelagem, porque quando eu falo em modelagem, eu vou buscar a estratégia a nível de submodalidades mesmo, tá? De submodalidades,
de sistemas representacionais, eu vou entender toda a estratégia mental que a pessoa tem para criar aquela experiência no mundo, né? Então, no caso dessa mulher, ela olhava para o relógio e ela lembrava que as pessoas, os entes queridos dela não tinham chegado ainda. Aí ela falava alguma coisa para ela. Exemplo aqui, eu não lembro, faz tempo que eu li o livro, tá? Exemplo. Meu Deus do céu, pode ter acontecido alguma coisa com eles. Eles podem ter sido assaltados, sofrido um acidente, e ela começa a se sentir mal. Então, ela sente um aperto na boca do estômago. E esse aperto na boca do estômago faz com que ela pense de novo e pense em alguma coisa que pode ter acontecido errado. E aí ela começa a entrar num looping de coisas negativas, porque ela olha no relógio, já passou mais 1 minuto. E ela começa a sentir uma ansiedade, ela começa a sentir a respiração acelerando, ela começa a sentir um aperto no peito, ela começa a sentir, sei lá. Então ela vai falando a estratégia dela. Simplesmente baseado nessa pergunta. Se eu precisasse ficar no teu lugar hoje, ou se algum dia, em algum momento da tua vida, tu não pudesse cumprir o teu papel, como eu precisasse ficar no teu lugar, como eu saberia como fazer isso? Como eu saberia fazer para ter insônia, por exemplo? Como eu saberia comer compulsivamente, beber compulsivamente, fumar compulsivamente? A pessoa vai me contar a estratégia. E aqui eu vou fazer perguntas até que eu extraia toda a estratégia dela. Eu vou fazendo perguntas. O que mais? O que tu vai sentir? O que tu vai falar para ti mesmo? O que tu vai pensar? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente que faz desencadear isso? E aí eu vou fazendo perguntas e vou extraindo essas informações. Eu pego a estratégia dela. Isso é bem legal para trabalhar em cima dessa estratégia e modificar a estratégia. No processo de modelagem, basicamente, quando eu vou ressignificar uma experiência, reenquadrar uma experiência, enfim, eu mudo, quando a gente fala em modelagem, eu tenho uma estratégia para fazer alguma coisa, então a minha estratégia ela funciona como uma receita de bolo. Então eu tenho todos os ingredientes ali para produzir aquilo que eu estou produzindo. Se eu colocar um ingrediente a mais ou tirar um ingrediente, já não vai ser a mesma receita. O resultado provavelmente não vai ser o mesmo. É baseado nisso que a gente faz esses processos dentro das estratégias. Sexta pergunta. Quanto pontinhos você consegue suportar? Isso aqui é bem legal também. Eu aprendi com um professor há algum tempo e eu achei bem legal. Botei, inclusive, nessa apresentação aqui. Eu tenho usado muito isso. Nesse sentido, ou um pouco, ou não exatamente com essas palavras, muitas vezes, mas voltados para isso, né? Esse tipo de pergunta desafia a pessoa a ampliar os seus limites. Porque quando você faz a pergunta, a pessoa começa a imaginar extremos positivos. Quanto prazer você consegue suportar? O Bandler usa muito essa palavra. Quanto prazer você consegue suportar? Ela vai buscar referências extremas positivas. Quanto sucesso você consegue suportar? Quanta felicidade você consegue suportar? Então, essa pergunta também é bem legal, tá? De se utilizar. Pergunta 7. Como você vai se sentir quando o problema ou o desafio não for mais um problema? Essa questão convida a pessoa a experimentar a vida sem o problema que ela tem ou ela acredita que tem. Este é um lugar poderoso para ir. Exemplo, como você vai se sentir quando tal coisa não for mais um problema? Quando a depressão não for mais um problema? Quando a ansiedade não for mais um problema? Como você vai se sentir? Aqui eu estou falando de nível de sensações mesmo, né? Antes eu falei de toda a estrutura, aqui é uma pergunta mais específica um pouco. Como você vai se sentir? Ela vai buscar essas referências. Isso tudo são informações que eu, como terapeuta, eu vou anotando, tá? Eu vou anotando porque eu vou usando esses predicados, esses adjetivos, eu vou usando, eu vou pegando as metáforas que ela utiliza, eu vou anotando tudo e depois eu uso na minha terapia.
Eu uso todas essas informações que ela está me trazendo, eu vou Na usando. verdade, até na anamnese. Na anamnese, tu pode lançar tudo isso de forma indireta e lançando no meio da conversa e extraindo isso de forma indireta, no qual ele nem está percebendo que ele já entrou no processo de terapia. Perfeito. Exato. Exatamente. Exatamente isso. Pergunta 8. O que você faria se soubesse que não poderia fracassar? Essa também é uma pergunta bem legal. Muitas pessoas ficam paralisadas com medo do fracasso. Às vezes isso é tão forte que ela fecha a porta dos seus sonhos. Essa questão abre essa porta. Tem várias coisas aqui que estão com falha de escrita. Depois eu vou precisar arrumar isso, tá? Aqui é bem legal também, porque quando eu faço essa pergunta, o que você faria se você soubesse que não podia fracassar? Muitas vezes, e isso é o que cria muitas vezes os processos ansiosos, eu projeto um futuro sombrio. Eu foco em tudo aquilo que pode dar de errado. E aí eu não tenho coragem para fazer nada, porque vai dar tudo errado. Agora, quando eu tiro esse obstáculo, se eu soubesse que nada poderia acontecer que me levasse ao fracasso, se eu tivesse certeza do sucesso, o que eu faria? Opa, aí eu tô liberto dessa amarra aqui. Pelo menos num nível de hipotético, e eu deixo isso claro para a pessoa. Hipoteticamente, óbvio, hipoteticamente. O que você faria se você soubesse que não poderia fracassar? Que seria impossível fracassar? O que você faria? Aí a pessoa vai trazer o desejo mais forte dela, que muitas vezes a pessoa esconde aquele desejo mais forte, porque ela já pressupõe que vai falhar, que aquilo é impossível, que é muito difícil, que não tem como. Quando ela me traz essa informação, eu posso usar essa informação mais tarde também na terapia. É bom porque para quebrar crença também, né, Wilson? Também, sim. Exato. Depois eu vou. Exato, eu extraio essas informações e depois eu trabalho em cima dessas crenças. Porque é crença, não deixa de ser crença. Pergunta 10. Como você sabe quando ter o problema, desafio? Essa aqui é basicamente aquela pergunta que eu falei que o Bandler usa, né? Só que ele usa mais elaborada, mais como uma metáfora, né? Se eu precisasse ficar no teu lugar, como eu saberia quando ter o problema? Aqui a pergunta é direta para a pessoa. Como você sabe quando procrastinar? Como você sabe quando beber compulsivamente? Como você sabe quando tal? E aqui eu vou descobrir a estratégia, eu vou descobrir o gatilho que desencadeia isso. Tá? Dá um exemplo. Eu atendi um cliente há um tempo atrás que ele bebia mais do que ele gostaria. Ele não bebia compulsivamente, quer dizer, não deixava de ser uma certa compulsão, né? Ele bebia em exagero para o padrão que ele queria. Tá? Na verdade, é assim: ele queria ter cerveja, vinho em casa e não se sentir na obrigação de beber. Então, ele abria uma garrafa de vinho e ele não sabia, ele só conseguia parar quando tivesse acabado. Só quando tinha acabado a bebida. A cerveja na geladeira era a mesma coisa. Se tivesse 6 cervejas na geladeira, ele ia beber 6. Se tivesse 5, ele ia beber 5. Se tivesse 4, ele ia beber 4. Se tivesse 3, ele ia beber 3. 2, se tivesse 1, ele ia beber 1. E ia ficar satisfeito. Entende o padrão? Muitas das coisas são dentro de um padrão assim. Quando eu faço perguntas, eu extraio essa estratégia. Eu entendo qual é o gatilho que faz com que dispare o problema, que é nesse caso aqui, né? Como você sabe quando. Ou também como eu sei quando parar, que era o caso dele. Como eu sei quando parar? O que faz ele parar? Ele se sente satisfeito. Como ele se sente satisfeito? Quando ele abre a geladeira e não tem mais nenhuma garrafa lá dentro, né? Ou, obviamente, quando ele bebeu a última garrafa de cerveja
que ele largou a garrafa na mesa, ele lembra da geladeira vazia, não tem mais nenhuma cerveja dentro da geladeira. Ele se sentia satisfeito. O vinho era a mesma coisa. Se tivesse meia garrafa, ele não tinha como deixar meia garrafa. Ele não tinha como tomar uma taça só, ele tinha que tomar toda a garrafa. E ele não queria isso. Como ele sabia quando parar? Quando ele olhava, estava vazio, ou ele lembrava da geladeira, a geladeira estava vazia, ele tinha essa imagem e ele sentia uma sensação de alívio, de satisfação. Tá tudo certo agora. E ele não tinha necessidade de comprar mais bebida e beber mais. Não, era aquilo. Entende? Então aqui eu entendo, eu descubro a estratégia, o gatilho que faz com que ele dispare essa sensação de satisfação. E aí eu posso usar isso para a realidade que ele quer, para o objetivo que ele quer. No caso desse cara, ele queria beber uma taça de vinho à noite e se sentir satisfeito. Beber uma long neck de Heineken e deixar as outras 5 no pack. Era isso que ele queria. Ele não conseguia. Eu usei a mesma sensação. Como? Nível de submodalidades e ancoragem. A gente cria um nível de submodalidades e isso ancora essa sensação. Quando ele abre a primeira cerveja, toma a primeira cerveja, ele automaticamente sente a mesma satisfação que ele sentiria com 6. Assim, a gente trabalha com toque também, tá? Transtorno obsessivo compulsivo é exatamente assim que a gente trabalha. A pessoa tem compulsão em fechar a porta. Quantas vezes ela fecha a porta? 5. Aí eu pergunto para ela, por que tu não fecha 6? E ela, 5 tá bom. Na verdade, ela nunca se perguntou sobre isso. Quando eu faço essas perguntas, em geral, a pessoa tem um certo impacto. Como que eu sei? Por que eu não faço? Porque se eu abro 5 vezes, se eu testo a porta 5 vezes, por que eu não testo 6 vezes? Porque não precisa, eu fico satisfeito com 5. Eu levanto da cama e deito 3 vezes antes de levantar. Por quê? Porque na terceira eu estou satisfeito. Eu não preciso mais. Aqui eu estou falando de poucas vezes. Pode ser 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Mas vai ter um momento que a pessoa vai parar, que ela está satisfeita. Em geral, ela nunca pensou sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ela, eu vou ancorar a mesma satisfação que ela tem com o número que ela quer. Na terapia, eu sempre faço o que o cliente quer, né? Eu não vou dizer para ele, não, uma vez só tá bom a porta. Não, eu pergunto, quantas vezes estaria bom checar a porta? 2. Então, eu ancoro esse estado na segunda vez. Então, quando ele checar a porta a segunda vez, satisfeito, não preciso mais abrir e fechar 5, 6, 10 vezes a porta. Porque o toque é um transtorno bem... Eu não tenho até muita ideia, porque eu nunca tive nenhum processo assim, né? Mas imagino que seja bem desafiador. E a gente trabalha dessa forma. E, em geral, funciona muito bem, tá? Em geral, funciona muito bem no toque. A gente vai encerrar em seguida. Eu já tive algo, Oi? eu já tive algo assim de pegar, verificar 4, 5 vezes num período de 1 hora para ver, não, realmente é assim. E, na verdade, o que traz isso é o medo de simplesmente aquilo dar errado. Não, será que eu fiz certo? É isso. Pessoas, ó, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, porque já são 21h27. Eu vou falar só mais sobre esse aqui que eu abri, que é a pergunta número 11, que é como você faz para... É baseado também nas outras que a gente estava trazendo, né? Como você faz para ter medo de falar em público? Como, não é? Aqui é como. Eu estou querendo extrair as estratégias da pessoa. Como você faz? Como você faz para ficar endividado? Como você faz para ficar desmotivado? Eu quero saber a estratégia dele. Óbvio que, em geral, eu vou fazer essa pergunta e eu vou ter que fazer uma sequência de perguntas para ir extraindo mais informações e ir tirando essas camadas, né? Não vai ser só uma pergunta que vai ser mágica e vai resolver tudo.
Tá? Esses são só exemplos. Aí eu vou fazendo perguntas para entender a estratégia dele, daquela pessoa. Aí eu sei agora exatamente como ela faz para ter medo de falar em público. Aí a gente pode mudar essa estratégia, criar uma outra estratégia. Existem várias formas de fazer isso. Depois, ó, a gente tem mais algumas perguntas aqui, são pouquinhas, são 14 perguntas, eu vou falar todas aqui, só para a gente encerrar essa parte aqui. O que te impede? Isso também é uma pergunta bem bacana e bem poderosa, que vai extrair muita informação. O que te impede? Quando você ouve as palavras eu não posso ou eu não consigo, pode haver uma crença limitante à espreita. Na verdade, em geral, é uma crença limitante. Eu não posso, eu não consigo. Você pode descobrir o obstáculo perguntando o que te impede. Eu não consigo perder peso. O que te impede de perder peso? Entende? Aí eu vou buscar ali a crença, eu vou extrair aqui a crença dela. O que ela acredita que está impedindo ela de perder peso. Tá? Não necessariamente seja verdade. Tá? Porque as nossas crenças, quando a gente está falando de crenças, as causas, né? Vamos falar, numa outra aula eu vou trazer aqui, também é um assunto de Master Practitioner, que é o modelo SCORE da PNL, que é um modelo que o Robert Justus criou, que é muito legal para anamnese, né? E um dos pontos é a causa, né? SCORE é S sintoma, o C é causa. Quando eu estou falando de causa, é justamente isso. A pessoa vai me falar a causa, o que está causando aquilo. Não necessariamente seja verdade, mas ela acredita que é aquilo que faz com que ela tenha aquele problema. Tá? E eu vou trabalhar em cima das crenças dela, obviamente. Tá? Eu não vou deduzir que é uma crença, então é falsa. Muitas vezes a gente usa essa generalização, né? Eu já vi muitos PNListas, muitos hipnotistas falarem isso. Se a crença é falso, não é. Se é crença e eu acredito que ela seja verdadeira, ela é verdade. É verdade para mim. Como você disse uma vez, né? Na verdade, a realidade era nada mais nada menos que uma experiência subjetiva do que a gente interpreta e entende como mundo, como verdade. Ou seja, se é verdade Isso. para mim, pode não ser para você. Exato. Tem nos pressupostos, né? O mapa não é o território. O mapa é a minha representação da realidade, né? Mas tem um outro pressuposto que diz que o mapa se torna o território, que é basicamente isso. Aquilo que eu acredito que seja a realidade é a realidade. Para mim é a realidade. A nível de crenças é a mesma coisa. Eu acredito nisso, isso é verdade para mim. Entende? Então eu sempre vou me basear nesses pressupostos. A pessoa tem uma crença, aquilo é verdade para ela. Tão verdadeiro para ela, Vitor, que muitas vezes se boicota em função dela, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Nós fazemos isso. Exato. Todos nós, Tem né? Seres humanos. Uma frase que eu gosto muito, fala assim, olha, se você acredita que você pode, tá certo. Se você acredita que você não pode, também tá certo. Isso, uma frase que é atribuída ao Henry Ford, né? Não sei se é exatamente dele. Foi uma das primeiras frases que eu ouvi quando eu comecei a estudar essa área lá atrás, em 2000 e pouquinho, tá saindo da adolescência. E uma das primeiras frases, essas frases de efeito são muito legais, né? Porque elas causam um efeito todo tal na gente. E essa foi uma frase que vinha de encontro na época, com todo aquele negócio da PNL. E aí a gente passa, obviamente que ela é extremamente libertadora, porque se eu acredito que eu posso qualquer coisa. Não exatamente isso, a gente sabe que a gente não pode qualquer coisa no geral, né? A gente falando de uma forma prática, não dá para fazer qualquer coisa. Mas é extremamente libertadora, porque se eu acredito que eu posso, eu tenho muito mais chance de conseguir. Se eu acredito que eu não posso, eu estou certo também, porque eu não posso, eu não vou fazer nada para alcançar.
E a gente se baseia nisso também para quebrar crenças dos nossos clientes, né? Ele tem uma crença limitante, eu vou bater em cima justamente disso. Eu vou trazer de alguma forma, fazer com que ele entenda que se ele continua acreditando que aquilo não dá, é verdade, ele não vai conseguir, porque ele mesmo está criando isso. Mas se ele acreditar em outra coisa, que seja mais fortalecedora, o trabalho primeiro vai ser o mesmo e ele vai ter resultados muito melhores. Então é muito legal, essa frase faz todo sentido nesse contexto. Penúltima frase, ó. Penúltima pergunta, na verdade. O que aconteceria se você não fizesse isso? Isso também é muito legal, porque normalmente as pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. Quando você ouve as palavras como deve, tem que, precisa ou deveria, é um sinal que a pessoa está passando por falta de escolhas. Ela não está vendo escolhas ali. Ela precisa fazer aquilo. Ela tem que fazer aquilo. Então, eu tenho que fazer meus pais felizes. O que aconteceria se você não fizesse isso? Eu tenho que ficar nesse emprego. O que aconteceria se você não ficasse? Em geral, a pessoa nunca pensou naquilo, porque ela acredita que ela... Entende? E quando a gente traz isso, essas generalizações, essas frases que são mais rígidas, a gente acaba nunca refletindo sobre isso. A gente simplesmente reage àquilo. A gente continua agindo a partir Ô, daquilo. Vitor, esse deve, tem que, precisa, deveria, ele sempre traz o porquê, né? Não traz? Como? Por exemplo, assim, ó, você tem que fazer, você precisa, você deveria. Por quê? E Não, o porquê parece. na verdade é assim, né? Quando é isso a pessoa que vai estar falando, ela deve, ela acredita que ela deve, que ela tem que ela precisa ou que ela deveria. Resumindo, Marcos, nisso que tu falou, quando eu pergunto por que, eu extraio crença. Em geral, sempre que eu perguntar, tá? Porque a gente fala sobre padrões de linguagem e sobre é, essas palavras, né? Como não, porquê, deve, deveria e tudo mais, tem vários sentidos, né? Quando eu estou falando em porquê, quando eu pergunto, quando o porquê está numa pergunta, eu estou extraindo crença. Por que você faz isso? Por que você deve? Por que você precisa? A pessoa vai me responder com uma crença, com o que ela acredita. Então, o porquê extrai crença, o como e o para quê, o como extrai estratégia e o para quê extrai valor, ganho secundário, é o objetivo, isso é o que move a pessoa, na verdade, tá? Então, essas três palavras aqui são extremamente poderosas. Por que extrai crença? Como extrair estratégia? Como você faz para fazer isso que você faz? E o para que para que você faz isso? Para que você procrastina? Para que você come compulsivamente? Para que você fuma? Em geral, a pessoa vai me responder com porquê. Eu continuo insistindo até ela me trazer o para quê. O porquê ela vai trazer crença. Eu como compulsivamente porque eu me sinto ansioso. Eu como compulsivamente porque não sei o quê. Não quero saber porquê. Eu quero saber para quê. O que você está tentando satisfazer com isso? Qual é o Até se objetivo por trás esgotar. disso? Até Essa esgotar. parte, uma palavra que eu gosto muito de usar, uma frase que eu gosto muito de usar. Essa parte sua que gera esse comportamento. O que ela pode estar tentando fazer por você? Aqui eu estou trazendo o para quê. Eu estou eliciando o para quê. Tá? Mas são palavras bem interessantes de eu ter no meu vocabulário. Se você soubesse qual seria a resposta? Essa também é bem legal. Essa é uma pergunta, ou uma ótima pergunta, quando as pessoas dizem, eu não sei. Beleza. Eu sei que é desafiador saber a resposta para algo assim. Isso ameniza bastante a realidade. Eu gosto muito de usar esses suavizadores, tá? Eu gosto bastante de usar nos meus atendimentos.
Mas se você souber qual seria a resposta, eu não estou dizendo que ela sabe. Eu não estou dizendo que tu sabe a resposta. Eu não estou dizendo que tu sabe. Mas se você soubesse, qual seria a resposta? Essa pergunta é bem legal. Porque aí ela vai buscar uma referência sem aquele peso, né? Eu não vou estar... aqui o objetivo não é quebrar de imediato a crença dela. Dizer, cara, isso é uma crença. Não tem como. Não. Eu deixo a crença dela de lado e eu busco contornar isso para extrair essa experiência. Ela cria essa experiência. Entende? Aqui eu tô simplesmente buscando os recursos que ela já tem para resolver os problemas dela. Ou a gente está criando junto recursos. Que isso foi um dos pontos que o Marcos também trouxe naquele momento da ancoragem. É basicamente isso. A ancoragem ou qualquer outra coisa que seja dentro da PNL, eu me baseio também nesse pressuposto do modelo Milton, né? As pessoas têm os recursos que elas necessitam ou elas podem criar. Isso é bem importante. Não quer dizer que eu tenha todos os recursos comigo, mas eu posso criar os recursos. Tá? Isso também é interessante a gente ter essa referência. A gente vai encerrar por aqui hoje, né, nesse conteúdo. Depois, a semana que vem não, tá? Semana que vem a gente não tem encontro, porque quinta-feira a gente tem curso em São Paulo. Começa na quinta-feira o curso, então não vai rolar de ter um encontro. Então tem um encontro na outra quinta. Aí a gente vai falar sobre padrões de linguagem na anamnese. A gente vai falar... Legal. eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento para a gente se enxergar melhor aqui. Quando eu falo de padrões de linguagem, aqui nesse ponto é um pouco diferente do que eu já trouxe nos encontros. Nos outros encontros, normalmente eu falei mais sobre o metamodelo especificamente. Aqui, nesse conteúdo que a gente vai falar nos próximos encontros, a gente vai falar sobre padrões de linguagem mesmo. Aí vai entrar o metamodelo, o modelo Milton e tudo mais que tem a ver com linguagem hipnótica e tal, para a gente, e comunicação não verbal também, tá? Baseado nesses padrões de linguagem para a gente extrair informações, entender as estratégias, extrair crenças, os valores, ganho secundário e tudo mais que a gente precisa e, ao mesmo tempo, a gente ir trabalhando com isso, a gente entender quais são as metáforas que a pessoa está utilizando, quais pontos eu tenho que me ater dentro de um processo terapêutico. Quando eu falo de anamnese, né? O Marcelo tocou bastante no ponto da anamnese. Anamnese, para mim, eu faço em todas as sessões de atendimento. Eu não tenho como fazer uma consulta de anamnese e depois fazer a terapia sem anamnese em cada consulta. Para mim é impossível. Eu faço anamnese em todas as consultas. Mesmo porque, Vitor, você faz a primeira, a primeira sessão, na segunda você tem que comparar os pontos melhorados. Então, não tem como você não fazer esse checklist, né? Sim, sim. Aqui também, bem interessante, tá? Uma outra dica que eu uso bastante, obviamente sempre são dicas, né? Não é certo ou errado. E não é a única forma também. Quando eu gosto muito, quando eu vou buscar o ganho que a pessoa tem, né? O valor que ela está atendendo com aquele comportamento, que é extremamente importante eu entender o que ela ganha fazendo aquilo. Eu gosto de fazer a pergunta, eu gosto de fazer a pergunta basicamente assim, né? Essa parte sua. Então, eu trabalho com partes aqui, né? Eu crio, hipoteticamente, a imagem de que a gente tenha partes, né? No nosso cérebro. Então, tem uma parte minha que está fumando e tem uma outra parte minha que não quer mais fumar. Inclusive, eu conto mais ou menos uma historinha assim, eu ilustro mais ou menos assim para a pessoa entender aonde eu quero chegar. E aí eu pergunto, essa parte tua que cria essa situação, esse comportamento, esse problema, ou isso que você experiencia como um problema, ou isso que você ainda experiencia como um problema, o que ela pode estar querendo fazer por ti? Isso é bem desafiador para a pessoa responder. Eu sugiro que ela traga isso de uma forma bem intuitiva.
bem intuitiva, sem julgamento, sem pensar muito, traz o que vir. Vai vir alguma coisa. Quer dizer que aqui eu extraí o valor que ela está atendendo, o ganho que ela tem com aquilo? Às vezes sim, às vezes não. Então, em cada sessão, eu também faço essa pergunta. Eu faço essa pergunta várias vezes ao longo do processo, porque ela vai me trazer, em geral, respostas diferentes. E todas elas são importantes. Tá? Todas elas são importantes. Muitas vezes também eu não estou atendendo só um valor. Nós temos uma hierarquia de valores, nós temos um conjunto de valores que nós buscamos atender. Tudo que a gente faz no mundo, na vida, é para atender esses valores. Mas nem sempre eu faço para atender um valor só. Às vezes é mais de um. Tá? Então, por isso eu gosto bastante. É uma dica que eu acho bastante valiosa, tá? Fazer essa pergunta sempre possível, ou várias vezes durante o processo. Pessoas, 21h43. Vamos encerrar por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação a mais para fazer, alguma curiosidade, quer trazer algo para nós aqui? Por favor, fique à vontade antes da gente encerrar. Em relação ao tema, não. Eu não sei onde você vai ver primeiro, mas eu mandei para você, o Vitor, o meu e-mail, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Não sei qual você vai ver primeiro. Aí o que estava faltando só, pelo que eu entendi, é só o PNL 30, né? Tá. O Nutror, ele deveria ter outros acessos também liberados? Na Nutror, tu tem que ter acesso ao PNL para terapeutas. Tem um outro curso que é o PNL Clínica e o curso de hipnose conversacional, além dos conteúdos em PDF que estão dentro do curso de PNL para terapeutas, tá? Aí tu vai achar lá no módulo 1, tem alguns PDFs. Então, porque no Nutro, o PNL faz na terapeuta, eu estou sem acesso. Eu até fiz o que o Marcelo fez, eu loguei de novo, mas para mim veio as mesmas coisas. E tem que ter uma outra plataforma também. Tem Uma na outra- QIFI, não sei se tu já tem a QIFI, lá também está subindo todos os mesmos conteúdos. É o mesmo conteúdo que está na Nutro, vai estar na QIFI. Não tem ainda todos na QIFI, porque eu tenho que subir. O curso de hipnose conversacional ainda não está lá, eu vou subir. Mas vai estar tudo lá. Então, tanto faz pela plataforma que tu vai acessar, o conteúdo vai ser o mesmo, tá? A tá, organização pode estar diferente e tal, mas o conteúdo é o mesmo. tá. Então, só estou com acesso ao PNL para terapeuta, por enquanto. PNL clínica e essa parte conversacional, você vai colocar ela seguir ainda, mas por enquanto ainda não. Tá, perfeito, perfeito. Então, pessoas, ó, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a gente pode falar um pouquinho sobre as aulas lá dentro do curso e as técnicas que nós temos lá apresentadas nas aulas, né? A gente pode falar sobre essas técnicas. A gente pode trazer mais alguns exemplos de utilização também, tá? Porque lá tem exemplos bem básicos de utilização para aquelas técnicas em específico. A gente pode trazer alguns outros exemplos, então vocês podem assistir lá e daqui a pouco trazer essas dúvidas, ou trazer até algumas experiências de aplicação também, ou outras dicas que vocês também tenham. Daqui a pouco, olha, eu utilizo tal técnica para fazer tal coisa, assim, assim, assim. Isso também vai enriquecer bastante para todos, para todos que estão no grupo, tá? E a gente fala um pouquinho mais sobre padrões de linguagem, e aí esses padrões, Legal. esse conteúdo a gente vai dividindo em alguns encontros, para a gente dar uma mesclada também no que a gente vai, no tema que a gente vai debater aqui, tá? Para não ficar uma coisa só. O próximo é dia 20, então, né? Hoje é Oi? 6, hoje é dia 6, o próximo é dia 20, então, porque daí, dia 13, porque é cada 15 dias, né? Perfeito. Dia Dia 20. 20, Isso, dia dia 13 a 20. gente tem curso em São Paulo, então vai rolar. Aí no dia 20 de abril?
20 de abril? Isso, Véspera de feriado. 20 de abril, a gente tem o nosso próximo encontro. Tá? Aqui, às 20 horas. Esse conteúdo vai subir lá na plataforma. Vai ficar disponível para vocês lá. Beleza? Pessoas, mais beleza. alguma consideração a fazer antes da gente encerrar? Só Não, dizer que por- o material tá bacana, viu? Ó, eu imprimi todo o e-book, tá Que muito legal. Parabéns, legal. parabéns mesmo, tá muito top mesmo. Ó, Que eu legal. gostei da exposição do material, das explicações. Achei, assim, por mais que muita coisa ali a gente já tenha ouvido, tem algumas colocações, algumas abordagens que você fez que pegou alguns temas, até alguns que a gente já tinha conversado até mesmo nos grupos de estudo, coisas que eu já tinha lido em livros de PNL, ficou bem assim fácil de entender. Que legal, que bom. Esse é o objetivo, é a gente trazer de forma muito prática. Para mim não é, para mim é um certo desafio, porque eu tenho uma tendência de me prolongar um pouquinho às vezes. Eu sou um pouquinho prolixo e eu acabo me prolongando um pouco. E o objetivo desse curso era ser mais objetivo, porque às vezes a gente vai querer se prolongar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais e aí confunde tudo. E Acaba isso sendo detalhista. é. Então esse é o objetivo, é ser mais específico, tá? Ser mais objetivo mesmo. Ô Vitor, se isso te consola, esse é um desafio meu, eu sou muito detalhista, porque eu vim da área de informática e sei lidar com processos minuciosos. Aí, hoje eu estou trabalhando com terapia, então eu trouxe algum desses vícios. Eu falei assim, vamos, você meio que tem que estar fatiando ali para ser mais objetivo, às vezes. É isso, é bem por aí. O Ricardo perguntou onde que ficam gravados os encontros, tá? Os encontros do grupo de estudos a gente também tem na plataforma da Nutor, dá para fazer o cadastro lá e ter acesso. Eu vou mandar nos grupos de estudos de novo o link de cadastro para vocês terem acesso aos encontros do grupo de estudos. Esse encontro aqui vai subir na plataforma do curso PNL para terapeutas também, tá? E os próximos encontros também vão subir lá. Então a gente vai ter lá um módulozinho onde a gente vai ter esses encontros do grupo falando de temas alinhados com a área terapêutica. Beleza? Pessoas, Beleza? foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos. Para mim é bastante importante, bastante gratificante também. Agradeço pelos feedbacks, tá? E tragam mais feedbacks também para a gente poder alinhar melhor e estruturar melhor toda a nossa entrega, tá? Para nós é extremamente importante. Toda a contribuição que vocês fizerem vai ser extremamente válida também, tá? É muito importante para nós aqui. E esses encontros, como eu sempre falo, né? Para mim isso já se tornou uma rotina, então é muito legal estar aqui trocando uma ideia com vocês, fazendo esse bate-papo e tal. É algo que já faz parte da minha rotina e eu gosto muito de fazer, tá? Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Um excelente final de quinta-feira, um excelente final de semana, uma excelente Páscoa para vocês, para quem comemora de uma forma mais cristã mesmo, né? A Páscoa com vinho, com missa, com sei lá, aproveitem. A Páscoa tem seu lado bom também, né? Tem o vinho. Para quem gosta do chocolate também, eu não sou muito, sou mais do vinho do que do chocolate, mas tá tudo certo. Uma excelente Páscoa para vocês, um excelente final de semana. E espero vocês no nosso próximo encontro aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o PNL. Beleza? Um abração para todos vocês. Abraço, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.